Lari, como é que você vê a questão do luto? Assim, perder uma pessoa próxima, Você teve uma experiência com isso, né? Fala se tiver à vontade, mas Tá? do seu lado de psicóloga mesmo, assim, também, como que uma pessoa lida com o luto? Às vezes tem uma coisa até antes do luto, né? Quando a pessoa, você sabe que ela tá mal, como lidar com o medo de perder a pessoa também? Caraca, meu pai, ele morreu no ano passado. Foi ano passado? Foi. Não, agora até eu buguei aqui. Eu sei que meu pai morreu, isso eu lembro. Ele morreu, ele teve um AVC no dia do aniversário dele, que foi no dia 11 de março. E não foi do ano passado. Nossa, o tempo passa rápido, né? Passa. Foi em 2020. Tanto é que eu vim aqui no dia do meu aniversário, dia 9 de março. Verdade. Não, agora eu fiquei confusa. Peraí, Você vê aqui buguei. você vê É aqui porque no tá dia do seu mexendo aniversário. com a minha mente. Peraí, vamos lá. Mas, não, eu vim aqui em 9 de março desse ano, não foi? Foi no seu aniversário, né? Ah, então agora consegui me organizar. Muito obrigado, voz da Voz da consciência. consciência. Meu pai morreu no dia 19 de março do ano passado. E ele sofreu AVC no dia 11 de março. E eu ainda estou em processo de luto, que normalmente dura uns 2 anos. 2 anos, cada caso é um caso. Então, assim, respondendo a sua pergunta, ele tinha depressão, inclusive, e ele não cuidava bem da alimentação dele. Ele tinha uma compulsão alimentar muito forte. E ele não aceitava muitas vezes buscar ajuda de profissionais qualificados para olhar para si. A agenda dele estava em branco, Lourdes. Quando eu olhei assim a agenda dele, não tinha nenhuma anotação. Nunca, quando eu vi meu pai com saúde, a agenda dele estaria em branco. Mas no ano que ele morreu, a agenda dele estava em branco. Não tinha mais projeto de vida, não tinha mais sonho. Ele estava vivendo por viver. E ele compensava onde? A falta de carinho, a falta de amor, ou as questões dele, comendo, no caso dele. Comendo muito. Ele tinha conseguido, um pouco antes de sofrer AVC, respirar aqui, né? Antes de sofrer o AVC, ele tinha conseguido parar de fumar e parar de beber. Ele é uma mentalidade muito forte, né, com relação a isso. Ele conseguiu sozinho, sem apoio, parar de fumar e parar de beber. E dentro da minha busca com relação às coisas que eu aprendi até aqui, pessoalmente falando e profissionalmente falando, eu sabia ali de ferramentas para ajudar ele nisso e fui procurando colaborar. Mas eu fui entendendo que, assim, tem vezes que você não pode ser egoísta e fazer com que a pessoa fique viva se ela não quer mais. Eu cheguei a fazer um curso chamado CVV, né? Como vai você? Porque eu percebia muitas vezes o meu pai com muito espírito, assim, suicida, assim, tipo, falando as coisas, né? E na minha criança interior, imagina ouvir aquilo, né? Filha, mas uma filha adulta, então os papéis, né? Como eu vou me comportar aqui agora? Com a minha criança interior ou com a minha adulta saudável? E a adulta saudável foi aprendendo no processo de maturidade, olhando para esse pai adoecido, que peraí, é a escolha dele também. Ainda que mas ele também tentou pedir ajuda do jeito dele, porque nem sempre a pessoa vai pedir ajuda assim, Lutz, me ajuda. Né? Às vezes nem a pessoa sabe que está com depressão. E às vezes você está convivendo tanto com a pessoa que você não está percebendo que ela está. Você acha que é frescura, você acha que é preguiça. E não é. Não é. Então, assim, aí vem a questão também do auto-perdão, né? De você entender que você fez o melhor que você podia conforme as tuas forças. E você enxergar também que nesse processo de luto, ressignificar e elaborar, entender que naquele caso, aquela pessoa, não é que não tinha mais jeito, porque eu sou pró-vida, né? Eu acredito muito que tem jeito, mas nesse curso do CVV, do Como Vai Você, houve uma vez que foi muito desafiador para mim escutar algumas coisas durante o curso, como, por exemplo, eu ter que ficar ouvindo uma pessoa no telefone dizendo que ela iria se matar. Enquanto ela se matava, eu a ouviria e depois ela morreria. Eu falei, não, gente, vamos procurar, chamar uma ambulância ou fazer alguma coisa, né? Eu vou aceitar isso, porque às vezes a pessoa ela quer se matar, mas ela quer se matar com audiência, vamos assim dizer, com alguém ali, ela não quer morrer sozinha, sabe?
E eu lembro que o instrutor no dia ele falou que a gente tinha que acolher isso. E simplesmente fazer o nosso papel do Como Vai Você, que era apenas ouvir ali. E ali não era o meu setting terapêutico, não era a Larissa psicóloga, era um outro espaço e eu recebendo instruções para representar aquela filosofia. E aquilo me chocou muito. Ê, gatinho! Pra dar uma quebrada, né? Pra dar uma quebrada aí, né? Eu adoro bichinho. E aquilo me chocou muito e eu fiquei refletindo naquilo. E caramba, Lai, que pesado isso. É puxado, né? E aí eu fiquei percebendo... E aí eu fiquei... o que em mim não tá concordando com isso? E aí eu fui fazendo as minhas autoanálises, né? E eu acredito que as pessoas merecem respeito pelas escolhas delas. Se há como intervir respeitando o livre-arbítrio, isso conversa com a ética. Cada pessoa vai ter um posicionamento diferente. É muito profundo, é uma questão que... Enfim, talvez uma das mais profundas do ser humano. É profundo, né? É profundo. Mexe muito com os nossos valores, né? Mexe muito com os nossos valores. Mas uma coisa que me trouxe, assim, aceitação, que é uma das fases do luto, é entender que você deve respeitar a decisão do outro, ainda que seja o seu pai. Igual a corda. Né? Lembra da cena? O pai no filme falou assim, corta a corda. Mas se eu cortar a corda, ele vai morrer. Tipo, olha, ela tá... Tá aparecendo na câmera? A gatinha subiu na câmera. Miau. Sai daí. Ela já me deu muito prejuízo aqui nesses cabos, você não tem noção. Já? Eu imagino, ela é filhotinha, muito. Né? É. Tem uns 6 meses. Sai daí. A pessoa, ela não quer morrer. Ela quer sair da dor. É bastante sobre isso. Ela tá em sofrimento psíquico, ela tá com dor. Quem tem dor tem pressa. Quando você tá com dor, seja lá qual for, você tem pressa de ser atendido, de ser socorrido. E às vezes é uma dor invisível, às vezes não é uma dor invisível. Caramba, quem tem dor tem pressa. Faz todo sentido. Quando você vai no hospital, o pessoal tá lá agonizando, ele quer ser atendido. Seja um pronto-socorro, seja a mulher que tá parindo, ela tá com dor. Por que as pessoas às vezes ficam violentas quando elas estão com dor? Porque ela entra no instinto primitivo dela. Eu tô com dor. O luto é uma dor, inclusive. O próprio nome, né? Luto. A baixa imunidade. Então, que recursos que você tem para não afundar e não morrer junto com quem morreu? O outro morreu, você tá viva, então viva. Tá com depressão também? Então tá. O que você pode fazer para se ajudar? Para você não repetir este padrão? Porque nós nos influenciamos, família, é muito comum, a gente herda dos nossos pais, não só a parte genética. A gente puxa muita coisa que a gente nem queria, mas puxa a parte boa e a não tão boa assim. É verdade. Mas aí o que a gente faz? A gente se conhece para perceber, qual que é as regras do meu jogo? Eu tenho essas forças, então deixa eu focar nisso aqui. Eu tenho essas fraquezas, então deixa eu ver como que eu vou olhar para isso aqui. Interessante. O que aumenta a minha energia? O que abaixa a minha energia? O que vai me promover saúde? O que vai aumentar a minha libido? É alimentação? Caraca, eu vou comer mais kiwi. Nutricionista lá falou, kiwi é antidepressivo. Os bichinhos são antidepressivos naturais. Agarra seu pet, meu. Fica perto, vai pra natureza, vai viajar. Não tá funcionando? Beleza. Por que não faz uma terapia? Seja acompanhado. Nossa, meu caso vai ter que ter remédio. Então, vamos olhar para isso. Mas é interessante isso que você tá falando, porque eu vi em algum lugar, não lembro onde agora, Diga. que, por exemplo, certos níveis de depressão podem fazer puramente o hábito de exercício físico tem a mesma eficácia que os remédios
Pelo menos real. num certo nível. É real. É a mesma eficácia. É real. Você viu em algum lugar e é isso mesmo. É isso mesmo. O Faz uma exercício... água? Pode Quer? ser, aham. Pega uma lá. Sem gelo mesmo? Sem gelo mesmo. O exercício físico, ele promove muito a nossa saúde. Ele não vai substituir a conversa psicoterapêutica com o seu profissional, mas tem muitas pessoas que fazem do exercício físico uma terapia e não é à toa, porque ele libera hormônios que favorecem a nossa saúde, inclusive colabora com o nosso cérebro para ele melhorar o funcionamento e ter mais alta performance. Só que a pessoa que ela tá com depressão, muitas vezes ela nem quer saber de exercício físico. Obrigada. Por quê? Porque o corpo dela tá totalmente já numa outra situação. Então vamos começar com uma caminhadinha, um alongamentozinho. Às vezes essa pessoa não vai conseguir ir sozinha. Então você que é brother, que é amigo, ou que de repente pode ser até um profissional que faz acompanhamento presencial. Quantas vezes tem pessoas que pagam psicólogos para aprender a dirigir junto com a pessoa, né? Porque ela tem medo, então o psicólogo vai lá junto naquele momento. Não para ela ficar dependente, mas porque ele tem essa possibilidade de sair do set terapêutico e criar um set terapêutico não só online, também ali em loco, né? Com perder o medo do avião, exemplo, fazer uma simulação, vai junto, enfim. Criar possibilidades estratégicas para resolucionar aquele caso em específico, sabe? E, de repente, essa pessoa, o que ela vai precisar é de uma companhia nesses primeiros momentos. Porque ela está, muitas vezes, dependente, sim, emocionalmente. Então, ir lá junto, caminhar junto, vamos fazer isso aqui junto. E aí a pessoa dá uma animadinha e tal. E aí meio que aprendendo a lidar com o humor que altera, né?